Poxa, meu amor, você falou que você queria ir na arquibancada ontem de qualquer jeito. Eu falei pra você que ia chover no jogo. Ai, amor, vai, você falou que ia chover no jogo ontem. Eu tava Lógico. querendo ir de arquibancada porque eu gosto de gravar na arquibancada, mas aí você não falou que ia chover. Uma hora antes de começar o jogo já tava chovendo. Ai, gente, vai. Gente, a gente vai começar DR do casal SPFC. É isso aí, galera. Faremos um vídeo regularmente pra, dessa vez, colocar a opinião do casal SPFC, coisa que a página não é muito de costume fazer, né? A página sempre a gente usa para informar vocês, ou tentar ser os primeiros a dar as informações sobre o São Paulo, mas agora a gente entende que é importante discutir o relacionamento, já que, né, tantas pessoas têm se relacionado mais próximo do São Paulo, talvez essa seca de título ou, sei lá, esses últimos anos ruins tem feito com que a torcida realmente resolvesse acordar e discutir sobre o assunto. Então vamos discutir o relacionamento de toda a torcida com o São Paulo e a nossa relação com o time. É isso aí, galera. Então a gente vai sempre colocar 5 pontos importantes relacionados ao jogo, né? Então a gente vai começar com um clássico Sansão, né? Que aconteceu no Morumbi. São Paulo e Santos, 3-1. Vamos começar com o primeiro assunto aqui do momento. Primeiro gol do Caleri em 2023. É isso aí, galera. Pô, o fato do Caleri marcar um clássico, né? Torna o momento para ele ainda mais importante. Ele já é um jogador importante, todo mundo sabe, é o principal camisa 9 do São Paulo e sempre marca muitos gols, como foi na temporada passada. Mas esse ano ele ainda não tinha marcado e, claro, se ele tivesse feito um gol num jogo contra um time que não fosse um clássico, ok, todo mundo falaria, boa, estreou com o pé direito, tal, já desencantou. Mas sendo num clássico e um golaço como foi de cabeça, né? Aí a coisa muda de figura, já mostra ainda mais a qualidade dele de decidir em momentos importantíssimos. E um golaço, né, gente? Um golaço de camisa 9, um golaço que é aquele gol que ele é acostumado a fazer, com vontade, golaço de cabeça. Então eu acho que, concordo com o Gustavo, eu acho que assim, foi um ótimo momento, né, para ele recomeçar, né, a fazer os gols para o São Paulo. Ele que estava aí desde outubro de 2022 sem marcar. Escolheu um bom momento, né, amor? Um golaço aí contra o Santos e vamos que vamos. Segundo assunto, Rogério Ceni. O que a gente acha do Rogério Ceni? Vamos lá. Então, galera, o que eu acho em relação ao Rogério Ceni, na verdade, não se aplica só ao Rogério, mas e sim a qualquer técnico que esteja começando no trabalho. Pô, a gente tá no Campeonato Paulista, ainda não jogaram nem 12 rodadas, né, que é a fase de pontos ainda do Campeonato Paulista, então eu acho um pouco cedo para começar a analisar qualquer coisa. Talvez o desempenho nas primeiras rodadas não tenham sido de acordo com o que muitos torcedores tinham como expectativa para esse ano, mas eu acho que não é motivo de pedir a demissão de um cara como o Rogério Ceni, que sempre quis o melhor para o São Paulo e sempre está tentando fazer o melhor para o São Paulo. Então eu acho que tem que dar um pouquinho mais de tempo para ele e ver como é que as coisas andam. É isso aí, eu acho que o principal do Rogério é a mudança do elenco, né? Então, assim, saíram muitos jogadores, chegaram novos jogadores, tem a questão dos desfalques, né? Eu entendo que a torcida tá impaciente com o momento do clube, são anos sem títulos, né, assim, de expressão. A gente ganhou o Paulista em 2021, mas assim, o ano passado, né, o time chegou em 2 finais e foi aquele momento difícil de não ser campeão. Mas eu acho que o Rogério agora está num novo momento, né? É um novo time e a gente precisa dar o tempo para ele trabalhar, né? Eu estava chamando Exatamente. aqui, eu estava até conversando com o Gustavo em relação ao vídeo que a gente postou na página do gol do Luan. E aí muitos torcedores, né, comentaram assim, nossa, olha a cara que ele fez, porque, puta, ele ficou puto com o gol. Gente, assim, o Rogério ficar puto com o gol do time que tá treinando, eu acho muito difícil isso acontecer, né? Eu acho que, assim, a cara dele, aquela cara que ele tem, né, assim, de mais sério que ele faz, é a cara que ele tem, né? Assim, a cara que ele faz, é a cara que a gente conhece. Então, assim, o técnico não vai colocar o jogador em campo, como ele colocou o Luan, pra ele ficar infeliz e insatisfeito com o gol do jogador, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que repensar, né? Quem fala tem que repensar. Então, acho que ele tem que ter o momento dele, né? A gente tem que ter paciência, porque é o momento dele com um novo time, né? E isso que você está falando em relação à paciência reforça
exatamente o que eu falei, porque essa questão de um trabalho novo é, na verdade, um ano novo, uma temporada nova, um campeonato novo. E, como eu falei, se fosse qualquer outro técnico assumindo São Paulo, ou um técnico novo chegando em qualquer clube, pô, seja no meio da temporada ou no início da temporada, minha visão de torcedor é pelo menos 12 jogos para você poder ter um parâmetro de resultados, entendeu? E aí você conseguir medir se os jogadores estão entendendo o que o técnico está querendo como ideia de time e principalmente se os jogadores estão fechados com o cara, né? Ou seja, correndo por ele, acreditando que, né, o que ele está fazendo pode dar um bom resultado para os caras, se não nessa temporada, ao longo do tempo, entendeu? Sim, com certeza, concordo também. Terceiro assunto da nossa DR. Nada mais, nada menos do que Luan. E aí, posso começar com o Luan? Vou dar minha opinião? Manda ver. O que eu acho do Luan, né? Eu acho que assim, o Luan é um ótimo jogador, um jogador maravilhoso, veio da base, São Paulino, puta, aquele gol que ele fez contra o Santos, que golaço, né? Lembrou muito o gol aí da final do Paulista de 2021, que São Paulo foi campeão. Mas o que eu acho do Luan? Tem um tempo, né, pro Luan voltar. O Luan sofreu uma lesão, né, que ele ficou muito tempo fora do time, né, muito tempo, assim, para jogador de futebol, para ele ter voltado, e ele tá voltando. Então, assim, é difícil a gente ficar também, né, criticando, nossa, o Rogério não quer o Luan como titular, o Rogério não quer colocar o Luan como titular. Eu acho que ele tem o tempo, né, também do Luan para ele jogar, né, então, assim, ele deve ter colocado no clássico no final, para sentir como o jogador tava, e eu tô na torcida para que o Luan continue no São Paulo, que haja uma renovação logo mais. Com certeza. E falando do encaixe do time com o Luan, obviamente, todo mundo sabe, o Luan ele é um primeiro volante por característica. Então, como o próprio Rogério frisou na coletiva ontem, ele tem 3 ótimos jogadores para essa posição de primeiro volante. E a grande dúvida dele é quem seria o segundo homem de meio campo. E eu acho que o Luan ele pode se encaixar lá, ele pode fazer esse leve trás, e acredito até a marcação do São Paulo pode ficar mais forte, mais encaixada, sendo dupla Luan e Gabriel Neves ou Luan e Mendes, como foi uma parte do jogo ontem. Agora, o que a gente tem que entender é bem isso que a parte está falando, essa questão física, entendeu? A questão do cara realmente suportar e também ser o momento do cara. Então, o Luan, eu acho que a gente tem que ir com calma com ele, porque voltando de uma lesão e tal, mas ao mesmo tempo também não pode, né, deixar ele de lado, ou qualquer jogador de lado, né? Todos têm que ser aproveitados. Então, o Luan agora está num momento que pode ter uma renovação importante com o São Paulo, e eu acho que o São Paulo deveria atender, porque, como a Paty falou, um jogador desse que veio da base, que tem uma grande identificação com a torcida, porque eu vejo que os meus amigos e toda a torcida do São Paulo tem uma grande identificação com ele, por ele ser do jeito que ele é, explosivo e forte. Pô, então eu acho que tem tudo a ver ele continuar no São Paulo. Quarto assunto de hoje. Galopo. Começa você, amor. Vai. Então, em relação ao Galopo, continuando até frisando essa questão do que o Rogério falou ontem, o Galopo, ele também pode ser um segundo homem de meio campo, né? Toda a imprensa já divulgou que no Banfield ele jogava dessa maneira, é um jogador que faz o leve trás e tem a aproximação, tem a chegada na área. Porém, o Rogério Ceni e a comissão técnica do Rogério, desde que ele chegou no São Paulo, observou que ele tem um melhor desempenho jogando mais na frente, mais próximo do gol. Ele consegue ser um jogador muito vertical também, com os passes e com a chegada na área verticalizando, seja carregando a bola ou seja sem a bola para entrar na área e receber. Então, eu acho que essa dúvida fica para o Rogério, porque o Rogério não quer desaproximar ele do Calleri e do Luciano. Ele entende que o Galopo rende mais lá. E a questão da titularidade em si, aí vai em conjunto também com o problema do limite de estrangeiros, né, que a gente tem aqui no futebol brasileiro, no Campeonato Paulista. Então, eu acho que o Rogério tem que continuar utilizando ele, minha opinião é que ele tem que continuar utilizando ele mais na frente, e esse segundo homem de meio campo poderia ser um dos outros volantes, apesar de Pablo Maia e Nestor não viverem um grande momento agora.
É isso aí. Do Galopo, concordo com tudo que o Gustavo falou, né? Porque eu acho que ele assiste e reassiste de novo as coletivas do Rogério, então ele tá aí entendendo tudo qual que é o pensamento do Rogério, a gente, alguma outra a gente assiste junto e tal. E o que eu penso do Galopo, assim, em relação a ele dentro de campo, eu vejo meio que o lado assim, de que no ano passado, em 2022, eu acho que ele não teve o tempo para mostrar quem é o Galopo, né? O que o Galopo fazia, porque ele jogou muito pouco, né? Ele quase não teve chance ali de mostrar o futebol dele, e o pouco que ele mostrou não rendeu praticamente nada, então todo mundo ficou falando, né? Assim, a maioria das pessoas, nossa, esse jogador aí, nossa, que caro, né? Porque teve um investidor, isso e tal, o cara não rende o que a gente estava esperando. E agora eu acho que é o ano do Galopo. Eu acho que o Galopo veio para mostrar, já começou, né? A gente viu, jogou contra a Portuguesa, ontem contra o Santos jogou demais. Nossa, o Galopo vem assim, na minha opinião, arrebentando aí no meio de campo. Eu acho que tem tudo para continuar. Nosso quinto assunto, lesões. Então, o São Paulo tem 12 jogadores lesionados, né? Então é um número muito grande e principalmente para um ano que mal começou, né? Ainda estamos em fevereiro. Então, isso é uma problemática que é meio assim, como que você explica tantos acidentes no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Fica um pouco difícil de dar uma opinião sobre, mas eu acho mais fácil até eu opinar com uma solução, que seria o Júlio Casares, o Rui Costa, o Belmonte, o corpo técnico de São Paulo, buscar alguns outros jogadores e até diminuir o número de jogadores que tem para uma posição só. Então, sei lá, por exemplo, para volância ou para meia, você tem 4 jogadores para meia esquerda e 4 jogadores para volância, tenta emprestar 2 dos volantes e 2 dos da meia e pega outros 2 zagueiros e outros 2, sei lá, lateral direito, que é o que precisa. Mas assim, usando como exemplo apenas. Agora, alguma solução tem que ter, tem que existir algum plano de emergência, porque, é muito difícil, é incomum, né, esse tipo de coisa acontecer, mas de alguma maneira o clube tem que estar preparado para isso, afinal estamos falando de um clube profissional de futebol, né? É isso, né? Muita gente fala do departamento médico do São Paulo, né, que, porque precisa se modernizar e tal. Você acha que isso é necessário mesmo? Não, que já aconteceu. Eu acredito que o que vem acontecendo essa modernização, eu acredito que as coisas estão melhorando dentro desse departamento médico, mas eu acredito também que a gente não tenha muita informação sobre como exatamente, em que área, entendeu? Na área de diagnóstico ou na área de fisioterapia, isso a gente não consegue saber. Então, às vezes está evoluindo uma coisa só e não está evoluindo a outra. Mas o fato é que o que vem se constatando é que o departamento médico não está conseguindo entregar de volta os jogadores no prazo com que eles mesmos estão dando para poder recuperar o jogador. Então, o jogador já teve um trauma, já teve uma lesão, um exemplo, quebrou uma perna. Vai demorar 6 meses para voltar. E ao invés do cara demorar 6 meses, o cara demora 11 meses ou 13 meses, complica demais o planejamento para quem são os diretores, né, que tem que estar com o corpo técnico de jogadores, como eu falei, completo, de pelo menos 2 por cada posição. Então, eu acho que isso dá para responsabilizar o departamento médico, porém, como eu falei, a própria diretoria, eu acho que tem que ter um plano de emergência, um plano B, alguma coisa tem que ser feita para poder solucionar, para o Rogério Ceni não oscilar tanto nas partidas e ter resultados melhores. Inclusive, né, o Wellington e o Orejuela sofreram lesões, né, foram constatadas lesões na segunda-feira hoje, então eles provavelmente estão fora da partida, né, de quarta-feira. E aí você vê como é o risco do time oscilar e perder partidas, empatar partidas e perder pontos importantes. Então, vamos imaginar, se ele não vai colocar o Orejuela e o Wellington na quarta-feira para lateral direita e lateral esquerda, quem que ele vai pôr? É isso aí, é complicado.
Mas vamos ver, né, se a diretoria toma, né, uma comissão técnica, faz alguma coisa para ir sempre melhorando, né, esse desenvolvimento aí no departamento médico, né? Porque realmente é muito importante. Tem que tomar alguma providência. Porque daqui a pouco começa o campeonato, Copa do Brasil, e vem o brasileiro em seguida, vem a Sul-Americana, então o time tem que estar bem preparado fisicamente, né? Exatamente. E é isso, gente. O nosso primeiro DR do Casal SPFC fica por aqui. Se inscrevam no nosso canal, hein? Curtam, deixem seus comentários, que o mais importante pra gente é ver a opinião de vocês em relação ao que a gente fala, né? É isso aí, São Paulinos e São Paulinas. É isso aí. Esperamos vocês por aqui no próximo DR do Casal SPFC. DR do Casal SPFC. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo!